Nós estamos realizando na sexta-feira uma campanha que está sendo abençoada sobre o Espírito Santo. É a campanha de oração, de buscar a unção de Deus, o poder de Deus para a vida. E graças a Deus, a cada sexta-feira está aumentando o número de pessoas. Deus está abençoando bastante. Se você ainda não participou, convido você a estar conosco sexta-feira, às 20h, para buscarmos a Deus junto, para estarmos na presença do Pai juntos. Mas, queridos, na noite de hoje, nós tivemos esse momento de louvor, de adoração. E nós sabemos que o louvor, a adoração, atrai a presença de Deus. Está escrito que Deus habita no meio dos louvores. Então, quando estamos cantando, adorando a Deus, momento que o nosso coração se volta para o Pai, com toda certeza, o nosso louvor, a nossa adoração, ele sobe à presença do Pai como um sacrifício agradável. No livro de Salmos fala que é um perfume suave que chega à presença de Deus. E com certeza, no momento de adoração, nós estamos prestando culto a Deus, adorando aquele que vive para todo sempre. Mas no momento em que nós vamos ouvir a palavra de Deus, é o momento em que o Espírito Santo fala ao nosso coração. E é o momento em que o nosso coração adquire fé. Porque a fé ela não acontece na nossa vida de uma forma mágica. Está escrito que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então a fé verdadeira, a fé genuína em Deus, ela vem através da palavra. Quando você ouve a palavra, é essa palavra de Deus que gera fé no nosso coração. E todos nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Pois é necessário que todo aquele que de Deus se aproxima creia que Ele existe e que Ele abençoa, que Ele dá o galardão àqueles que creem. Então, é importante ouvirmos a palavra, não só com os nossos ouvidos físicos, mas principalmente com os ouvidos da alma, com os ouvidos do coração. Porque assim a palavra permanece dentro dele. E essa palavra tem um poder extraordinário. A fé remove montanhas. Jesus disse algo semelhante quando ele disse: se tiverdes fé, com um pequeno grão de mostarda, direis a este monte, precipita-te no mar, e se não duvidar, assim acontecerá. Jesus estava mostrando que não precisa ter uma grande fé, é importante ter fé. Quando ele fala sobre a semente de uma mostarda, é a menor da semente das hortaliças, bem pequena. Se nós tivermos uma fé, por menor que seja, se for colocada em Deus, tenha certeza que a sua oração é respondida. Deus ouve a oração daquele que o busca. Mas é necessário que busque com fé, não duvidando, como diz a palavra do Senhor, crendo que Ele existe, que Ele abençoa, que Ele dá recompensa àqueles que o buscam, todos aqueles que creem. E nessa noite, tem um texto do Evangelho, muito conhecido, que os pregadores normalmente pregam, mas nós sabemos que a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Todos os dias que você lê um texto da palavra de Deus, o Espírito Santo fala ao seu coração. Você pode ler o mesmo texto todos os dias. Se você ler o texto com aquela intenção de ouvir a voz de Deus, o Espírito Santo vai falar de acordo com a necessidade do seu coração. É isso que quer dizer: a palavra do Senhor se renova todos os dias na nossa vida.
E esse texto mostra a respeito de um homem que a Bíblia menciona que ele era muito rico. Morava na cidade de Jericó. E esse homem, pessoas quando pregam sobre ele, eu vejo pessoas encenando o texto, procurando buscar coisas novas nesse texto. E foi com essa intenção que eu estava, agora há pouco, meditando nessa passagem, e fiquei sabendo que a cidade de Jericó, aonde esse homem morava, era uma cidade muito próspera. A cidade de Jericó, nos dias de Jesus, era uma cidade próspera, porque ela vivia da colheita, da plantação e colheita de um bálsamo, do qual eles faziam perfume, e também tinha propriedades medicinais. E estavam procurando ver o valor desse bálsamo. Diz que as suas gotas, as gotas desse bálsamo, tinham valor mesmo de um peso em ouro. Então era muito valorizada. Então entrava muito dinheiro nessa cidade. E esse homem que a Bíblia fala, que era um homem muito rico, ele trabalhava na coletoria, ele era cobrador de impostos. E, consequentemente, as pessoas daquela cidade não gostavam muito de ser cobrado, não gostavam de pagar impostos. E então esse homem, ele não era bem quisto pela população. A Bíblia diz que ele não era querido pelo povo, porque eles o tinham como alguém que trabalhava para o Império Romano. E como ele cobrava esses impostos para o Império Romano, eles consideravam esse homem como traidor. E então, acontece que Jesus está passando pelas ruas de Jericó, e esse homem se chamava Zaqueu. O texto bíblico diz Zaqueu, o publicano. A Bíblia não fala que esse homem era desonesto, fazia alguma falcatrua, apenas menciona que ele era um homem muito rico. E quando ele ouve falar que Jesus estava na cidade, andando pelas ruas de Jericó, ele teve um desejo de conhecer quem era Jesus, de ver quem era Jesus. Porque a fama de Jesus já havia se espalhado por toda aquela região. Os milagres que Jesus operava, as libertações de pessoas oprimidas, os seus ensinos profundos, maravilhosos, as parábolas que ele contava. Então, esse homem, ele falou: quero conhecer quem é esse Jesus. E então ele sai para a rua, sabendo o caminho pelo qual Jesus iria passar. E a Bíblia menciona que ele sobe numa árvore e fica ali esperando Jesus passar. Por que subiu nessa árvore? Porque sempre uma multidão acompanhava Jesus. Muita gente em volta. Pessoas doentes, pessoas problemáticas, pessoas carentes, pessoas que queriam ouvir uma palavra. Eu imagino que Jesus atendia a todos. Imagino que Jesus sempre tinha uma palavra para cada pessoa. Porque, na verdade, a essência de Jesus é amor. Ele ama o ser humano. E ele provou esse amor morrendo por nós na cruz do Calvário, sendo nós ainda pecadores. Todos nós. A Bíblia fala que não há um justo sequer. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então Jesus morreu por cada um de nós, porque o salário do pecado é a morte. Está escrito, o salário do pecado é a morte.
E ninguém vai escapar da morte. Nós encontramos no livro de Hebreus dizendo assim, que o homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não tem outro caminho, não tem outro meio. Por isso ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então não há outro caminho, não há outro meio de um ser humano se encontrar com Deus, a não ser através de Jesus. Ah, mas existem muitos caminhos. Nós aprendemos isso nas Escrituras, que há caminhos para o homem, parecem caminhos de vida, mas o final deles é a morte. Quando Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, é sinal que existem muitas outras videiras, mas ele fala, eu sou a videira verdadeira. Existem muitos caminhos, mas ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não é filosofia, não é religião, não é placa de igreja, mas é Jesus. Por quê? Porque foi Ele que morreu na cruz por nós. Foi Ele que se fez pecado por nós. Foi Ele que tomou sobre si as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas chagas, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Então, Ele morreu por nós, sendo nós pecadores. Então, Ele é o único que pode dar ao homem uma certeza que ninguém nesse mundo dá, que nenhuma religião dá. Só Ele pode dar uma certeza para o homem de vida eterna. No Evangelho de São João, capítulo 3, ele fala, todo aquele que crê em mim tem a vida eterna. Todo aquele que crê em mim tem a vida eterna. Também encontramos que Deus amou o mundo, Deus nos amou, Deus amou a mim, Deus amou a cada um de nós, Deus amou a você de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o amor de Deus foi o amor que moveu Deus a enviar o seu Filho. Se fez carne, nasceu através de Maria, uma virgem lá de Israel. E essa mulher foi mãe de Jesus. Jesus cresceu como uma criança comum. Trabalhou com seu pai José. Ele era carpinteiro. Os filhos sempre seguiam a profissão dos pais. E olha como é interessante a palavra de Deus. O profeta Isaías, no livro de Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer, ele falava a respeito do nascimento de Jesus. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz ao menino. E o seu nome será Emanuel, que é Deus conosco. Ele será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Falou a respeito do nascimento de Jesus. Mas também falou sobre a morte de Jesus. Ou melhor, antes ele fala sobre a vida de Jesus. Que ele era homem duro, homem de trabalho. E não havia nenhuma beleza nele para que nós o desejássemos. E lendo esse texto, lendo os historiadores, principalmente Joséfo, que é um historiador da Bíblia muito conceituado, foi muito conhecido, antigo, lá do tempo da antiguidade, e falava sobre Jesus, e falava sobre a profissão de carpintaria, de carpinteiro, trabalho duro, com serra,
para fazer móveis. Imagine hoje com serra, com tudo elétrico. É uma facilidade, mas naquela época era tudo manual. Carregar aqueles troncos, tábuas pesadas no ombro. Normalmente, trabalhando de sol a sol. Por isso que a Bíblia fala que ele era um homem de trabalho. Um homem que realmente era acostumado à vida dura. Trabalhou com seu pai até os 30 anos de idade. Porque essa era a maioridade do povo judeu. Então, até os 30 anos, ele ficava na casa com seu pai. Quando ele adquiriu a maioridade, ele iniciou o seu ministério. Ele sai de sua casa, lá em Belém, na Galileia, e vem aqui para Cafarnaum, na Judéia. Hoje nós sabemos, tem 160 quilômetros. Mas naqueles dias, não havia estrada, não havia nenhum carro, nem uma moto, nem uma bicicleta. Era a pé ou de um animal, de um jumento. Então eram longos dias de caminhada. E quando ele chega ali, onde João estava batizando, na Judéia, ele encontra com seu primo Jesus, que era filho de Isabel, e ali ele desceu as águas do batismo. Dali foi para o deserto, onde foi tentado por 40 dias. E daí então, ele volta e começa a pregar, a curar os enfermos, a ensinar nas sinagogas. E então os milagres começaram a acontecer e a fama de Jesus se espalhou. E Zaqueu então queria saber quem era Jesus. A multidão em volta dele. Como ele era um homem de pequena estatura, ele subiu na árvore. E ali eu imagino ele esperando Jesus passar para ver quem era Jesus. Como era Jesus. Tudo aquilo que ele ouviu falar sobre Jesus. Era o desejo de conhecer. E é interessante, quando a pessoa conhece Jesus, a sua vida muda. Quando ele conhece Jesus, ele experimenta algo que o mundo não conhece. Porque esse Jesus, a primeira coisa que ele faz quando a pessoa crê nele, é perdoar os seus pecados. Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ele fala de coração. Quando a pessoa ouve a palavra de Deus e abre o seu coração, Jesus entra. E a presença de Jesus leva a pessoa a pensar: puxa, ele morreu por mim, morreu pelos meus pecados. E aí então ele entende o que a Bíblia fala: se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. E o sangue que Jesus derramou na cruz, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, quando a pessoa abre o seu coração, crê no Evangelho, sua vida muda. Seus pecados são perdoados. Aquele milagre em Caná da Galileia, da água para o vinho, é algo profético. É o que acontece na vida da pessoa. Sua vida muda da água para o vinho. Eu posso aqui imaginar a casa de Zaqueu. Um homem rico, um homem que não tinha falta de nada, mas imagino um coração vazio. Devia ter problemas no lar, problema com a família. Realmente, quando ele desejou conhecer Jesus, é porque faltava algo na vida dele. E ele queria ver quem era esse Jesus que tanta gente falava. E nós sabemos que esse Jesus é maravilhoso. Ele liberta uma pessoa, ela pode ser dominada pelo vício, da bebida, das drogas. Ela pode estar ali cheia de pecado. Mas quando ela crê em Jesus, a sua vida muda. Quando ela crê em Jesus, ela é transformada.
Não é à toa que você vê muitas pessoas que antes viviam no boteco, viviam no bar, davam um mau exemplo, usavam drogas, era uma pessoa que vivia na prostituição. Quando conhece Jesus, ela muda da água para o vinho. É aquilo que está escrito, o apóstolo Paulo falava, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. A pessoa torna-se uma nova criatura. É aquilo que Jesus fala para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Pois aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Então, para a pessoa ter certeza de uma vida eterna, ela precisa de Jesus. Porque quando Jesus entra na vida dela, quando ela reconhece, pecou, sou pecador, Deus tem misericórdia de mim, o seu velho homem já fica lá na cruz com Cristo. E assim como Cristo ressuscitou, ela é uma nova vida agora. Ela vai experimentar com Jesus, que é a alegria verdadeira. O mundo não conhece isso. O mundo sem Deus precisa de bebida, precisa de droga, precisa de festa, precisa de tanta coisa para ser feliz, mas não é felicidade, são momentos felizes. Daqui a pouquinho está triste, daqui a pouquinho problema, daqui a pouquinho infeliz, deprimida, oprimida. Mas Jesus disse, aquele que beber da água que eu lhe der jamais terá sede. Pelo contrário, terá uma fonte que jorra do seu interior. O que ele estava dizendo é que quando você tem Jesus, você passa a ter uma fonte. Não só sacia a sua sede, não só encontra a felicidade, não só encontra a paz, mas você passa a ter uma fonte que jorra do seu interior. Jesus, ele muda a história de uma pessoa. Ele não só mudou a história da humanidade antes de Cristo e depois de Cristo, mas ele muda a sua vida antes e depois de Jesus. E esse Nicodemos na árvore, esperando Jesus passar. Com certeza, se ele ficasse lá embaixo, as pessoas não gostavam dele. Por ele ser baixinho, não ia deixar ele ver. Então ele faz alguma coisa, ele sobe na árvore. E nós precisamos também fazer sempre a nossa parte. Não esperar que vai acontecer. Não, faz a sua parte. Desejo no seu coração, busque, eu quero, eu preciso de Deus. Faz a sua parte. Eu comecei o meu ministério com um pastor chamado Juvenal Gardim. E ele sempre pregava. Ele falava assim, faz a tua parte que Deus te ajudará. Então, a nossa parte, precisamos fazer. Para Lázaro ressuscitar, Jesus falou, tirai a pedra. Quando as pessoas tiraram a pedra, Jesus disse, Lázaro, sai para fora. A nossa parte nós precisamos fazer, é buscar, desejar, é querer. Eu não quero mais essa vida errada, eu não quero mais sofrer, eu não quero mais ser infeliz, eu não quero mais viver na derrota, eu não quero mais a bebida, eu não quero mais a droga, eu não quero mais... Eu quero é Deus. E Zaqueu subiu na árvore. E quando Jesus está passando, Zaqueu falou, vou gritar o nome dele, vou chamar ele. Mas antes que Zaqueu falasse, Jesus disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou contigo para a tua casa. Jesus já conhecia Zaqueu. Da mesma forma que ele conhecia Zaqueu, ele conhece a mim, ele conhece você, ele conhece o seu coração, ele ama a sua vida, ele tem um plano para você, sua casa e sua família. Ele diz que ele voltaria para o Pai, para que onde ele estivesse, nós também estivéssemos com ele. Então, o plano de Deus, o amor de Deus, deseja que cada um de nós estejamos com ele por toda a eternidade. E nós só estaremos com ele se nós entrarmos pela porta, se nós entrarmos pelo caminho, e o caminho é Jesus. Quando Zaqueu desce correndo da árvore, não ficou esperando, não. Será que eu vou descer? Será que não? Não, desceu correndo. A Bíblia fala
que Zaqueu desceu depressa. Está no Evangelho de São Lucas, capítulo 19, do versículo 1 em diante. E recebeu Jesus com alegria na sua casa. Imagine a presença de Jesus no lar de Zaqueu. Eu me recordo, quando eu era garoto, eu devia ter uns 10 anos de idade, 8 a 10 anos de idade. Morava ali na cidade de Bauru. E ao lado da minha casa, havia um casal que todos os dias à noite era uma briga danada. Eles bebiam muita pinga, muita aguardente. A irmã Dulcelina, o esposo dela, não me lembro o nome. E os dois brigavam, era uma briga que a gente ficava em casa e ficava até com medo de acontecer alguma tragédia. E de repente, nós começamos a observar que não tinha mais briga. Eu falei, em casa a encomenda, o que aconteceu? Não demorou muito. Via irmãos entrando na casa dela, fazendo culto, cantando corinho. Gente, foi uma transformação tremenda. Aquela casa que era briga, que era aguardente, que não tinha paz, teve uma família inteirinha transformada. E resumindo, a irmã Dulcelina morreu há pouco tempo nos Estados Unidos. Seu filho levou para lá, o Robertinho. Estudou comigo no seminário em Fabriciano. Essa mulher, que era briguenta, que brigava com o marido, a casa era um inferno, tornou-se uma missionária. E na região de Bauru, toda aquela cidade em volta, Bauru, Pirajuí, Cabralha, cidades pequenas, Avaí, em toda a cidade essa mulher abriu igreja, pregando a palavra, levando o nome de Jesus, a transformação daquela família. Seu filho tornou-se um pastor, um seminarista, tornou-se um pastor, hoje ele é empresário nos Estados Unidos. E esses dias, eu estava vendo na internet, ela morreu velhinha nos Estados Unidos, mas falando de Jesus. Conversei com ele pela rede social, e ele falou assim, Márcia, a mãe vai no mercado e ela até aprendeu a falar espanhol e fala de Jesus para todo mundo, velhinha como estava. O Jesus que ela conheceu, que mudou a sua família, que mudou a sua história, que mudou a sua vida, esteve com ela até os últimos dias da sua vida. Agora ela está com Jesus por toda a eternidade. Então a transformação que há no lar, na casa, na família, tudo muda. E assim foi na casa de Zaqueu. Jesus entrou na casa de Zaqueu. Imagina a presença de Jesus no lar de Zaqueu. Acontece que os fariseus, que eram os religiosos da época, lá fora começaram a falar, quem é esse Jesus que entra na casa de pecador? Quem é esse Jesus que come na mesa com pecador? E Zaqueu agora, com a alegria de ter Jesus na sua casa, para que ninguém falasse mal de Jesus, ele falou assim, Senhor, eu vou repartir a metade dos meus bens com os pobres. E se porventura eu defraudei alguém, vou restituir 4 vezes mais. Olha a presença de Jesus na vida de um homem. O que fez na vida de Zaqueu fez com que esse homem se preocupasse com Jesus e disse, Senhor, o que eu estou sentindo aqui, a alegria de ter a sua presença na minha casa, fez com que Zaqueu falasse, vou repartir meus bens com os pobres, e se eu fiz alguma coisa errada e cobrei alguém a mais, vou devolver 4 vezes mais. Aí Jesus olha para Zaqueu e fala, verdadeiramente hoje chegou salvação nesta casa. Verdadeiramente hoje chegou salvação nesta casa. Hoje veio salvação nessa casa, pois este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Foi por isso que Jesus veio a esse mundo, para buscar, salvar
o homem, o pecador. Ele disse: vós não quereis vir a mim para ter vida? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O que nós aprendemos com Jesus? Mansidão, humildade, e diz: e achareis descanso para as vossas almas. Esse desespero que o ser humano vive, essa correria, essa incerteza, esse medo do amanhã, tudo termina quando ele abre o seu coração e fala: Jesus, entra na minha vida, faça morada na minha vida, faça morada no meu coração. Quando isso acontece, meu irmão, você experimenta algo que o mundo não tem. Que ele fala: vos dou a minha paz eu vos dou. Toda pessoa que tem Jesus, ela pode enfrentar lutas e problemas, porque o próprio Jesus fala: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Então essa paz que Jesus nos dá, faz com que a gente enfrente as lutas, as dificuldades da vida, com um coração sereno, com tranquilidade. Por isso, meu irmão, não deixe para amanhã. Hoje mesmo, se você ainda não fez, faça. Aí no seu coração fala: Jesus, as portas estão abertas, entra, faça morada. E que coisa gostosa. Você vai experimentar aquilo que a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É isso que o ser humano precisa, uma nova vida. E essa nova vida está escondida em Cristo Jesus. Você vai ter um Deus presente. Ele disse que estaria conosco todos os dias. E como é que Deus está presente na nossa vida? Através do Espírito Santo. Ele disse: eu vou para o Pai, mas rogarei, ele enviará outro Consolador, que esteja convosco para sempre. A terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito de Deus. É ele que habita no coração de cada pessoa que crê em Jesus. O apóstolo Paulo escreve a carta aos Coríntios dizendo: não sabeis vós. Agora em Jesus ele fala: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito Santo habita no coração de todo aquele que confia e crê no nome de Jesus. Somos casa de Deus. Somos templo de Deus. E uma coisa é certa: somos templo de Deus, onde o Espírito Santo habita. A igreja é o lugar que a gente se reúne, a igreja, 4 paredes. Mas a igreja que vai subir para o céu, a igreja que vai morar com Jesus por toda a eternidade, são todos aqueles que nesta terra um dia abriram o coração para Jesus. Então, quando Jesus voltar, ele não vai olhar placa de igreja. Ele vai olhar todos aqueles que têm Jesus no coração. Que eu e você possamos guardar esse Jesus, guardar essa fé, para que quando Jesus voltar nas nuvens, o Espírito Santo nos leve de encontro a Ele, para morarmos com Ele, para todo sempre na eternidade. Amém. Digam glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Curve a sua cabeça no seu lugar. Feche os teus olhos. Jesus fala assim: eis que eu estou à porta. Ele está aí na porta do seu coração agora. Está batendo no seu coração, pedindo para entrar. Abra o seu coração para Ele. Quem sabe essa noite não foi por acaso que você veio. Não foi coincidência. Mas foi uma noite que Deus preparou para fazer algo tremendo na sua vida. Para escrever o seu nome no livro da vida. Para responder a sua oração. Para dar uma graça que você está buscando. Quem sabe você há tempo
está aí no seu coração buscando uma graça dele. E seja essa noite. Talvez alguém doente, aqui ou na sua casa, familiar, um problema difícil, quase aparentemente ao olhar humano insolúvel, um problema difícil, mas Deus é o Deus dos impossíveis. E Ele tem essa bênção para a sua vida. Fala com Deus aí no seu coração. Senhor, eu estou buscando porque eu sei que o Senhor está perto de mim. A Bíblia diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Ele está perto de você agora. Busque a sua presença neste momento. Fala com Ele. Deus, perdoa os meus pecados. Limpa a minha mente, limpa o meu coração. Faz uma obra na minha vida. Que o seu milagre venha de encontro à minha necessidade. No nome de Jesus. Com certeza, aquele sangue que foi derramado na cruz, ele limpa a nossa mente, ele limpa o nosso coração. Ele tira todo aquele sentimento negativo, aquela coisa ruim. E o nosso coração se torna mais alvo do que a neve. Coração limpo. Glória a Deus. E esse Espírito Santo, que vai estar conosco todos os dias, que estará conosco todos os dias, é esse Espírito Santo que acende um fogo, que nos motiva a caminhar com fé, a olhar para o alto, a confiar em Deus. O Espírito Santo vai nos dirigir, vai nos orientar. É Deus falando conosco sempre, no nosso coração. Coloque-se em pé no seu lugar agora. Vamos orar. A sua mão direita, pela fé, coloca no seu coração. É uma forma de você dizer, Jesus, meu coração é teu. Fala com Ele agora, com a cabeça curvada. Maravilhoso Deus, Deus Todo-Poderoso, nesta noite falamos da Tua Palavra, pregamos a Tua Palavra, e sabemos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que todo o poder nos céus e na terra estão nas Suas mãos, e que todas as coisas são possíveis ao que crê. Então, Senhor, que cada pessoa nesta hora, com o coração aberto, receba Jesus com alegria e possa ter a sua vida transformada. Os vendavais acalmados, as ondas bravias do mar da vida, possa, Senhor Deus, agora descansar. E que este barquinho, Senhor, que esta vida possa navegar tranquilamente nesse mar. Abençoa, Pai, cada homem, cada mulher, cada chefe de família, cada dona de casa, cada filho. Pai querido, Tu és um Deus que não nega bem nenhum aos filhos que lhe pedem. E nesta hora, Pai, eu lhe peço, venha de encontro à necessidade de cada um, aquele coração aflito, aquela alma abatida, aquela pessoa amargurada, aquele desanimado, aquela pessoa oprimida, deprimida. Oh, Senhor Deus, nesta hora, sopra este mal para bem longe da vida dos seus filhos. Que haja, Senhor Deus, paz nesse coração, que esta fonte de água viva esteja jorrando do seu interior, que, ó Deus, possa jorrar alegria, felicidade, paz, gozo, amor. Pai, Senhor Todo-Poderoso, eu entrego nas Suas mãos cada pessoa que aqui está, que a Sua graça venha de encontro para curar o enfermo, para curar o doente, para fazer com que esse milagre aconteça nesta vida. Liberta, Senhor, da opressão maligna, de toda a obra de Satanás, toda a obra do diabo caia por terra, todo o poder das trevas possa ir embora, no nome do Senhor Jesus. Deus,
derruba as muralhas que estão diante dos seus filhos. Por mais alto, por mais difícil, por pior que seja a situação, que um caminho, Senhor, seja aberto agora, um caminho santo, reto, verdadeiro, seja aberto para o seu filho caminhar, para sair dessa situação incômoda, para vencer essas aflições, essas dificuldades, esses atrapalhos que se levantam no caminho de cada um deles, no nome do Senhor Jesus. Nesta hora eu oro pelo lar, pela casa, pela família, que haja paz nesse lar, da mesma forma que o Senhor entrou no lar de Zaqueu e transformou aquela família, transformou aquela casa. Entra nos lares, Senhor, para transformar, para curar, para libertar, para salvar, para fazer milagres acontecer nesse lar, que esse lar possa ser um pedaço dos céus. Pai querido, entrego nas suas mãos cada um dos seus filhos agora. Cuida deles, Pai. Cuida que eles tenham a certeza de que seus nomes estão escritos no livro da vida. Pai, que eles possam agora voltar aos seus lares na força do teu Espírito Santo, que o Senhor possa guardá-los, guiá-los, iluminar os seus passos, que tenham uma noite tranquila, tenham uma semana de portas abertas, que eles possam perceber o agir do teu Espírito Santo em cada dia desta semana. Cuida deles, Pai, eu te peço no nome de Jesus, e é nesse nome de Jesus que eu te agradeço, agora e sempre, que o povo de Deus possa dizer amém. Queridos, vamos ter mais um momento de oração. Olha, Jesus falou assim: eu vos dou o poder para pisar em